coração ali. Amém. E Deus quem está alegre com Jesus. Glória a Deus. Você que tem Bíblia, abre comigo, então pega o seu celular. Abre comigo em João capítulo de número 13. Glória a Deus. João capítulo 13, versículo 1. Eu acho que vai ser uma leitura um pouco extensa, tá? Mas é importante e a minha tradução é atualizada. Então pode estar um pouquinho diferente. Dependendo. Vai jogar na tela? Tá bom. A minha tá NTLH, tá? Eu fui lendo nela, fui me inspirando. Foi um presente, né? Não posso nem falar muito. Aliás, hoje eu estou vestido só de presente, tá? Eita, forte. Mistério. Posso nem falar muito. Diz assim o texto, João 13:1. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e iria para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde você vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, ou não terá parte comigo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse todos menos um. Depois de lavar os pés de seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor? E tem razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o Senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem, e vocês digam amém. Amém. Glória a Deus. Se quiser deixar aí na agulha um desses versículos aí. Mas esse último é interessante, já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Amém? E muita coisa às vezes não acontece, não chega um pouco dessa felicidade, porque a gente não pratica muita coisa que a gente já conhece. O pastor Luciano fez a oração inicial, e ele, quando fez a oração, orou abençoando tudo que vai acontecer, a ministração, mas ele tocou num ponto onde ele falou: mas que a gente esteja atento para que possamos praticar o que foi ensinado. Ele mencionou sobre isso na oração. E às vezes a questão é que a gente não consegue praticar porque está sendo orientado pela palavra de Deus, pelo Senhor Jesus, pelo que é ministrado todo dia, e a gente não consegue não é nem assimilar. Entra, eu sei, mas eu não consigo praticar. E quem vai me ajudar a praticar é o Espírito Santo. E daí, se a gente continuar a leitura aqui, ele vai chegar no momento que ele vai falar sobre o Espírito Santo. Bom, vamos entrar aqui. O tema foi colocado: a mesa trata. A mesa trata. Como a gente vai ministrar, a tendência é que a gente ministre e fale. Mas a gente, às vezes eu acho que quando a gente vai falando muito, né, vai ficando um pouco monótono.
mas claro que quem vai falar sou eu. Mas quando a gente fala de mesa e a mesa trata, entrou um nome na minha cabeça, porque se a gente de repente sentar na mesa, a gente não vê tratamento de nada. O que a mesa vai me tratar? Eu fui refletir sobre isso e fui buscar mesa. Aonde que nós temos mesa? Alguém pode me ajudar? Em casa tem mesa. Onde mais tem mesa? No trabalho tem mesa. Onde mais tem mesa? No restaurante. Onde mais tem mesa? Na escola. Curso. Tem mais um aí? 2? Refeitório. Hospital. Quem falou hospital? Quem falou hospital? Mais um falou aqui. O senhor não vai. Marlon falou hospital. Isso me chamou muita atenção. Porque quando você fala de mesa, você fala de comunhão. Quando a gente vai falar de mesa na Bíblia, o primeiro texto, se não me falha a memória, é Êxodo. No capítulo 25, onde vai falar que é criado o templo e é colocado lá uma mesa, a mesa dos pães da proposição, ou a mesa dos pães da presença. Amém? Então você vê um ambiente separado para que haja a manifestação de Deus na terra, através do povo de Israel, e um dos elementos principais que ele coloca dentro deste santuário é uma mesa. Então ele está colocando uma mesa dentro de um ambiente para que haja pão em cima. Então só isso vai trazer para nós um entendimento da importância que há numa mesa, porque o Deus Todo-Poderoso ficou preocupado em colocar uma mesa nesse ambiente. Amém? Quem gravou isso aí? Quem gravou isso aí? Diz amém quem gravou. Amém. Então o Deus preparou como um dos elementos do santuário, onde ele, que é onipresente, mais para o entendimento do povo, manifestaria a sua presença no meio dos homens na terra. No local que ele manifestaria essa presença, ele colocou uma mesa. Tá? Salmo 128 vai falar sobre os filhos crescerem como brotos de oliveira ao redor da mesa. Os filhos ao redor da mesa são como os brotos de oliveira. Então é mencionado sobre um homem que é abençoado. E grande coisa e boa coisa do homem ser abençoado é ter em sua casa a esposa, os seus filhos crescendo, mas ele usa como exemplo de um elemento da casa, não é a cama. Ele não usa pia, ele não usa como elemento um sofá, ele usa como elemento a mesa. Entende? Então você, quando vê Jesus tratando com os seus discípulos, ele está sempre preocupado em estar sentado com eles à mesa. Ele ensina no deserto, ora no monte, mas quando ele trata, ele puxa os discípulos para a mesa. Quando ele precisa tratar alguém aqui, ele chama para a mesa. Vou na casa de um fariseu. Aí uma mulher começa a lavar os pés dele com as lágrimas, enxugar com os cabelos. Ele está onde? Sentado na mesa. Percebe? Aí ele fala para o fariseu: engraçado, eu entrei aqui, você não me deu água para limpar os pés, não me deu um beijo, não me recebeu como deveria. Mas veja essa mulher, porque estava dizendo, se ele soubesse quem era essa mulher que está aos pés dele, não receberia, porque é uma pecadora. Mas enquanto ele está tratando a mulher que é pecadora, que está lhe dando honra, ele está tratando aquele que deveria estar lhe dando honra por estar recebendo em casa. E ele faz tudo isso numa mesa. Quando a gente menciona o texto que nós falamos, nós estamos falando da última mesa de Jesus com os seus apóstolos. Jesus está num determinado momento. Eu estou trazendo isso aqui só para vocês entenderem, tá? O contexto de mesa, e a gente entra aqui, mas quero deixar bem claro aqui para todos, a liderança, que esse a mesa trata, pelo que eu estava estudando, falando com Deus falando ao meu coração, não é um tema só para hoje. Esse a mesa trata, pode-se dizer que é uma série, porque tem muita coisa para ser descortinada na mesa, através desse tema. O que eu vou falar aqui, que pena,
vai ser a coisa mais rasinha de tudo aquilo que pode ser tratado daqui para frente com este tema. Eu estava hoje dando mais uma meditada e orando, e Deus falando comigo. Esse tema é para iniciar hoje, mas não é para hoje. Entende? Estou falando com a liderança, tá? E aqui nem aqui eu vou medir aquilo que o Espírito Santo quer falar através de mim, tá bom, gente? Então a gente é meio doido. Então a gente vai, tá? Eu já estava visualizando na minha mente dezembro com a continuidade desse tema. Acabou o ano, esse tema. Tem muita coisa para ser falada dentro desse tema. E eu fiquei meio turbado assim, meu Deus, o que eu falo afinal de contas? Aí Deus falou, nada, você vai só abrir a porta. Eu falei, amém, Senhor. Obrigado, porque eu estava ficando já agoniado. Amém? Toda vez que fala-se de mesa, fala-se de comunhão. Comunhão fala daqueles que têm mesmo pensamento, mesmo propósito, mesmo objetivo, que tem compartilhamento, compartilha alguma coisa. Quando a gente senta na mesa e não tem comida suficiente para todos, se divide a comida para que todos possam comer, porque na mesa não se senta ninguém com fome e sai com fome. Só se senta na mesa quem tem fome e sede. Quem não tem fome e sede não se senta na mesa. A mesa é um lugar feito para comunhão. A mesa é um lugar feito para partilhar e compartilhar, seja coisas boas ou ruins. Boas, porque mesa é um lugar feito para se alegrar. Ruins, porque mesa é um lugar feito também para chorar e encontrar soluções de problemas. E é por isso que muitos problemas em casais não se resolvem, porque muitos não querem mais sentar na mesa. Porque a mesa, além de trazer a ideia de compartilhamento, de partilha, de dividir, de entendimento, de tudo isso daí, a mesa também vai ser um lugar de revelação e exposição. A mesa vai ser um lugar onde o homem que é tão duro, que é tão brabo, pode se derreter ao ponto de chorar. A mesa é um lugar onde vai encontrar a mulher tão forte que vai fazer o ponto dela chegar e se desarmar e expor por completo dentro dela o que está acabando com ela. A mesa é um lugar tão tremendo que vai ser capaz de dar sabedoria à mulher, de ver o seu marido chorar, mostrar as suas fraquezas, mas ela pegar na mão dele, falar que ele é forte e amanhã não usar isso contra ele em um momento de discussão futura. A mesa é um lugar onde se edifica e se cresce. A mesa é um lugar de conhecimento. Se eu não sentar na mesa, eu não conheço ao outro. Eu não te conheço. Posso usar você como exemplo? Qual o seu nome? Carlos. Carlos Rodrigo. Tudo bem, Carlos? E aí, Carlos? Você mora onde? Moro em Petrópolis. Barão de Petrópolis. Moro aqui no Estácio, aqui na chamada Rua da Feira. Qual nome você tem? Se não quiser responder alguma coisa, você não precisa, tá? Eu também tenho 37. A gente está novinho, graças a Deus, lindo. 37 anos. Trabalha com o que, Carlos? Eu sou assistente administrativo. Gosta de dirigir carro? Gostar, né? Tem que gostar, né? Mas não Cristo. Qual o carro mais maneiro que tu já dirigiu? Pô, o meu foi o Credo, mas sou doido para ver o carro. Audi. Tá aqui, se der mais 10 minutinhos, a gente vai entrar no assunto de carro. Gosta de Fórmula 1? Não? Que pena, eu ia puxar esse assunto aí, a gente ia sair. Mas a gente ia para outro. Eu ia perguntar se Vai de carro no horário de trabalho. só lá, né? Carro Tá em casa, maneirão, eu quero grandão, esquecer carro. automático. Já entrou num carro que você senta e o banco te leva para frente sozinho, ajusta a posição para você dirigir? Não, sou louco para entrar nele. Falaram que o Sonata é assim. Eu fui manobrar ele uma vez, não consegui. Meu vizinho entrou, daqui a pouco o banco andou, aí voltou para trás. Ele não sei manobrar esse carro aqui não. Porque a garagem é apertada, então tem que dividir. Aí em 2 minutos a gente já conversou um pouquinho aqui. Então a mesa, quando a gente está aqui, a gente consegue começar a compartilhar coisas e ganhar conhecimento um do outro. Hoje você sai daqui sabendo, pelos 2 minutos que a gente conversou, que
Eu também gosto de carro, eu gosto de Fórmula 1, eu tenho 37 anos, eu sou assistente administrativo. Se desse mais 10 minutos, você ia saber muito mais coisas. Bora na rua da feira. Rua da feira. O dia que quiser a laranja, é só falar comigo. Eles gritam lá e tem uma hora que fica mais barato. Eles gritam, caiu. A gente para e olha, caiu o preço da laranja. Né? A mesa mostra essas coisas. A mesa começa a fazer a gente se conhecer. Quando a gente sai na mesa para jantar, a gente se conhece. Mas a questão é que muitas das vezes a gente só senta na mesa quando sai com alguém. A gente não senta mais na mesa com a nossa esposa e com o nosso marido. E daí, eu conheço muito bem as pessoas que eu estou andando fora, mas não estou conhecendo quem está dentro da minha casa convivendo comigo. E daí, a questão da comunhão é isso. Não é só partilha, não é só propósito, mas é conhecer. E quando eu conheço, eu começo a perceber determinadas coisas que eu não percebia antes. Eita, agora que eu estou conhecendo, ele já está percebendo algumas coisas, e não é assim. Uma vez, um obreiro nosso aqui, a gente estava conversando, e eu falei para ele, a gente morava no kitnet, eu e minha esposa, em que não tinha água na caixa e tinha água no teto. Então eu acordava 2 horas da manhã com a água pingando na canela, e quando eu ia tomar banho de manhã para ir para o trabalho, tinha que buscar de algum lugar para poder tomar banho para ir, porque não tinha água, uma semana sem cair, toda vez faltava. Era uma guerra, a luz era uma peleja, e eu conversando. Aí ele um dia falou assim para mim, caramba, é que o senhor tem um jeito assim de rico, sabe? De importante, e a gente nem imaginava que você poderia ter passado por isso, chegado nesse nível. Eu falei, eu estou mais perto de passar por esse nível de novo do que chegar mais à frente, do que ir para morar na Lagoa. Eu quero deixar vocês cientes que às vezes a gente só quer andar com uma roupa bonita, mas eu me amarro ainda, gosto de andar de Uber, mas não tem problema de andar de ônibus. Ainda mais no bilhete único quando a passagem zero na segunda vez. Eu adoro quando a passagem zero. Por que você está falando isso, meu Deus? Está chegando nesse ponto? Pelo conhecimento que a gente vai ter da mesa. A revelação. É só de puxar na memória e falar assim, como foi a última vez que eu sentei na mesa para jantar, eu e meu marido, para tomar um café da manhã, eu e a minha esposa. Quando foi a última vez que sentamos, conversamos? Quando foi a última vez que eu falei que eu estava triste, que eu estava preocupado, que eu estava desse jeito? Quando foi? Quando foi? E daí é uma questão para a gente puxar na memória e ver sobre aquilo que nós precisamos refletir do que está todo dia do nosso lado. Eu não entrei no texto ainda, tá? Eu ainda vou entrar aqui. Eu falei 30 minutos? Então quando fala de mesa, quando fala de mesa, fala-se desse conhecimento. Eu preciso conhecer quem está convivendo comigo em casa, porque senão não vai dar certo. Se eu não conhecer um sócio da empresa que está comigo, não vai ter uma sociedade pacífica. A sociedade não vai dar certo. Pior, se eu não conhecer com quem eu estou criando essa sociedade, não era nem para eu fazer sociedade. Mas já que eu casei, os dois se formam uma só carne, tudo isso, como a gente conhece, eu preciso conhecer essa parte de mim. Se os dois são uma carne, eu preciso conhecer esse novo lado meu. De um tempo para cá, tem uma pessoa que eu conheço que ela falou, rapaz, de um tempo para cá eu nunca pensei que ia passar por isso, crise de ansiedade. Eu falei, sempre fui tranquilo, de repente comecei a passar. É um novo lado que eu comecei a ter que me familiarizar e aprender a lidar para conviver melhor. Eu falei, meu Deus. Então, se os dois são uma só carne, é como se as duas mãos que estão dadas aqui de vocês fossem uma mão só. Então, essa mão vai para o mesmo lado. Já pensou? Se a gente aperta a mão e essa mão quer para a esquerda. E chega a lugar nenhum.
e daqui a pouco estão se machucando, porque um puxa para um lado, puxa para o outro, se machuca, não chega a lugar nenhum. Então eu preciso chegar num denominador comum para ir ou para um lado ou para o outro, ou criar uma nova direção. Amém? Porque nem sempre o que eu quero vai se cumprir. Nem sempre o que minha mulher quer vai se cumprir. Hoje eu quero comer no podrão. Aí ela fala, eu quero no Outback. Alguém vai ter que ceder. Alguém vai ter que ceder isso aí. Mas eu não queria comer hambúrguer. Eu queria comer no Outback. Poxa, mas eu também não queria comer no Outback. Eu queria comer hambúrguer. Aí vamos ter que chegar numa conversa, num alinhamento, para poder decidir para onde que vão. Amém? Eu quero comer um hambúrguer. Mas aí a mulher sabe, que a mulher sábia consegue tudo o que quer. A mulher sábia e inteligente consegue tudo o que quer. Amém? Amém. A mulher, repete isso comigo, só as mulheres. A mulher sábia consegue quase tudo que quer. Se tiver sabedoria. Vai, se tiver sabedoria. Se não for para lá, eu não vou para lugar nenhum também. Então a gente não vai em lugar nenhum também. Ninguém dá. Aí a mulher sabe, poxa, lá tem hambúrguer também. Tem um cardápio lá, tem um hambúrguer novo. Aí ela olha e fala assim, eu sei que ele adora maionese temperada. E lá tem uma maionese temperada nova, daquelas que fazem maravilhosa. Aí o marido, poxa, um negócio diferente. Tá bom, vamos lá então no Outback lá comer aquele hambúrguer. Chegou lá, nem tem a maionese temperada. Poxa, eu pensei que tivesse. Eu confundi então, mas pega, tem um molhinho bom aí, o Blue Ranch, o cheese. Quem foi lá conhece, não sei. E tal, mas conseguiu ir para um lugar. No outro fim de semana a gente vai lá no podrão. Acabou, aí fica fazendo carinho, fica fazendo um monte de vontade. A mulher, né? Conseguiu o que ela quer. E vocês mulheres sabem. Cara, quando eu quis usar de força contra ele, a pior coisa é a mulher ir contra a força do homem. Porque o homem nunca vai querer mostrar fraqueza. Quando isso é revelado na mesa, fraqueza e força, o homem, não. Ele até queria ir, mas ele para mostrar força vai falar que não. O homem é assim. O homem, estou errado? Estou errado, homens? O homem é assim. Agora, se a mulher vier com jeitinho, vem aqui, consegue. O pastor Antonieta Rosa falou uma vez, o homem é o cabeça, e não discuta com cabeça, mas a mulher é o pescoço. Quem vira o pescoço para a direita? Quem vira a cabeça para a direita? E para a esquerda? Pescoço. Assim, é o pescoço. Ela falou isso, eu falei, caramba, e agora? Porque às vezes a gente prefere mais, isso aí vocês já ouviram, mas eu estou aqui na direção do Espírito. A gente quer mais mostrar quem está certo ou quem ganhou do que conseguiu o propósito que a gente tanto deseja. Eu quero mostrar para ele que eu estou certo, eu decido e eu sou maior. Eu quero mostrar para ele, eu quero mostrar para ela. Mas a gente não está num jogo, casamento não é um jogo. Entende? O jogo de futebol, o jogador grita no campo, empurra o outro, joga para lá, discute. Dentro do jogo ofende, mas no final eles não vão com o mesmo vestiário. Vão lá e lutar. No ringue de boxe se briga, luta, mas no final cada um tem o seu espaço. Pilotos de Fórmula 1 disputam, cada um tem o seu finger. Mas o casal vai dormir na mesma cama todo dia. Não tem jogo. Eu venci, mas está deitado do lado. Eu perdi, mas está deitado do lado. Não tem vitorioso ou derrotado.
Vitorioso é aqueles que conseguem seguir o padrão daquilo que Deus estabeleceu para um casal viver de maneira harmoniosa, pacífica e unida. E muitas dessas coisas não têm acontecido porque não tem vindo para a mesa. Porque a mesa, que é o lugar de comunhão, revelação e conhecimento, eu conheço, não tem acontecido essas coisas. Porque se eu não conheço, como é que eu posso compartilhar da mesma coisa se eu não conheço? Não vai dar certo. Então, se a mesa é um lugar de partilha, eu preciso meter o texto e sair aqui agora, porque senão, além de romper aquilo que eu tenho por propósito de falar que Deus me direcionou, eu vou acabar rompendo aquilo que Deus tem por propósito de fazer futuramente através desse tempo. Tá? Então, na mesa, é revelado e exposto o melhor e o pior de mim. E quando é revelado, se conhece. Quando se conhece, a comunhão cada vez mais aumenta. Quando você conhece quem é Cristo, a minha comunhão aumenta. Quando eu conheço uma amizade, peguei amizade com o Marquinho, estou aqui todo dia com ele, cada dia mais eu vou aprender sobre moto. E aí, como é que é? Estou querendo ganhar um extra aí, rodando, como é que é esse negócio? Não vai por ali não, não vai por aqui não. Ontem eu estava numa mesa, e na mesa começaram a falar sobre questão de táxi. Eu aprendi tanto naquela mesa. Eu sentado na mesa, em silêncio, ouvi um falando táxi, o outro de táxi. Não, mas na praça melhor é de manhã. Não, de noite o bicho pega. E eu falei, meu Deus, eu estou conhecendo sobre o que é ser um taxista. Aí um falou assim no final, se eu quiser ser também, pastor, o senhor fala que eu dou o caminho. Eu falei, amém, mas já aprendi boa parte do caminho. Deixa eu mostrar alguns elementos da mesa para eu não passar no meu tempo. Aonde nós lemos, ele se reúne com os apóstolos, é a última ceia. Nessa ceia eles estão indo jantar. Quando eles estão indo jantar, eles estão comemorando a Páscoa. A Páscoa era uma festa feita por todo aquele que era judeu, por ter saído da terra do Egito. Saíram da terra do Egito, então eles faziam o jantar da Páscoa. Quando eles estão fazendo o jantar da Páscoa, ao longo do jantar em que eles estão comendo, fazendo tudo, Jesus institui a Santa Ceia, a ceia do Senhor, onde ele pega um pão e ele entra naquele ato simbólico e ele começa a partilhar, entendeu? Daquele pão. E depois ele pega o vinho e apresenta, e ele diz que o pão é ele, é o corpo que é dilacerado, e ele diz que o vinho é o sangue que é derramado para o Novo Testamento, ou seja, um novo tempo que vai iniciar. Amém? Estou falando só para que todos entendam o que acontece. É a mesma coisa, só que eles estão jantando. É como se a gente estivesse numa mesa jantando, e naquela mesa que a gente está jantando, a gente instituísse algo que virasse tradição naquele grupo de pessoas. Deu para entender, não deu? Graças a Deus. Então eles estão jantando. Quando eles vão jantar, eles têm um costume. E qual é o costume? Lavar os pés. Mas tinha tanto a questão de alguém lavar o seu próprio pé, como tinha a questão de ter uma pessoa no local para lavar o pé de todos. Um servo. Só que lá não tinha ninguém. Tinha os discípulos, os 12, e não tinha mais ninguém para lavar os pés. Quem lava os pés? Jesus se levanta da mesa. Apesar dele se levantar da mesa, ele está só dando continuidade a um costume que é feito para aquele que vai se relacionar na mesa. Amém? Quando ele chega lá, ele tira a sua capa. Quando ele tira a sua capa, ele amarra um pano mais ou menos na cintura, para ficar como véu. Como véu não, perdão, para ficar como Oi? Avental. Um avental, perfeito. Isso mesmo. Um avental. E daí ele pega uma bacia com água e toalha, e ele começa a limpar os pés dos discípulos. Sendo que Jesus era mestre, em hipótese alguma, um mestre lavaria o pé de alguém. Em hipótese nenhuma, um mestre lavaria o pé de alguém.
Nenhuma. Mas o mestre pega a bacia, se prepara e começa a lavar os pés dos discípulos. Para vocês terem ideia, um discípulo não lavaria o pé do outro. Um discípulo não lavaria o pé do outro. Eles estão na mesa de jantar, lugar de comunhão, lugar de partilha, lugar de exposição, lugar de aprendizado, lugar de revelações, lugar de intimidade, onde se conhece mais o outro, e todos estão lá conversando, e de repente, está imaginando a cena comigo? Jesus se levanta, tira, bota, e o silêncio se estabelece. Que é isso? E ele começa a lavar o pé. Pedro diz: o meu tu não lava. Duvido o Senhor lavar o meu. Ele diz: Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Você não tem relação comigo. Você não é meu íntimo se você não deixar eu lavar o teu pé. Ele: então não sou o pé, lava a mão e a cabeça também. Aí ele: não, vocês já são limpos, basta o pé, apesar de que nem todos estão limpos. Ele falava sobre Judas. O texto continua, e depois que Jesus lava os pés, ele diz: vocês não entendem o que eu estou fazendo e durante a lavagem, mas o que eu faço vocês entenderão depois. Jesus estava ensinando sobre amor e humildade. Por quê? Porque para se lavar o pé um dos outros, primeiro, quem aqui chegaria com o pé do outro, ela passaria a mão, lavaria? Ninguém. Tem gente que não gosta de encostar no próprio pé e tirar no pé do outro. Quem faria? Mas ele está falando aqui: vocês vão demonstrar o amor que vocês têm. O amor que vocês têm é que vocês têm que demonstrar. A humildade. Quer ver? Eu parto para o fim, tá, Raíssa? Eu sei que tem muita coisa. Está começando a me dar fome. Estou brincando, irmão, estou brincando. Jesus respondeu, versículo 7. Agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde vai entender. Se eu não lavar o teu pé, eu não tenho parte contigo. Aí ele continua. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa. Deixa eu botar de novo aqui, né? Então, socorro. Aí quando Jesus veste a capa, ele faz o quê? Todo mundo vai conhecer esse texto agora. Ele senta na mesa de novo e pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor. Vocês me chamam de mestre. Está na tela. Tem alguém cortando. Ah, coisa linda. Vocês me chamam de mestre e de senhor. E tem razão, pois eu sou mesmo. 14. Se eu, o Senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Para aí. Eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sou mestre, sou Senhor, mas estou fazendo para dar exemplo para que vocês façam o mesmo que eu estou fazendo. Fala, Rodrigo. Primeira revelação que Deus me deu nisso aqui. Tem muita coisa que eu quero que seja mudado na Daisy. Mas eu preciso ser o exemplo e mudar primeiro. O meu exemplo de mudança vai trazer constrangimento para que o outro também mude. Se tem algo em mim que incomoda ela, e algo nela que incomoda em mim, usa o exemplo aí. Vamos usar um exemplo? Alguém me ajuda com um exemplo? Uma coisa que o homem faz e a mulher se incomoda. Toalha molhada. Toalha molhada. Pronto. Toalha molhada. Deixei a toalha molhada em cima da cama. Eu gosto de usar, não gosto de ficar falando eu, Rodrigo, ela, mas como exemplo, eu prefiro usar a gente para, tá bom? Ninguém ficar estendido. Não vou usar não, vou poupar hoje. Agora uma coisa aí que a mulher faz e o homem fica... Vem aqui, ó.
Uma coisa aí, fala aí. Tem que ser uma mulher para falar. Não vai ser um homem, você não abre a sua boca sobre isso. Vigia. Uma coisa. Passar o cartão escondido. Passar o cartão escondido. Vamos fazer melhor? Pegar um dinheirinho na carteira e não avisar. Pode ser isso? Pegou? Hã? Pode. Calma aí. Tudo bem. Mas sem avisar, esqueceu. Eu vou pegar para comprar o pão, mas não avisou. Entendeu? Às vezes acontece. Ih, cara, não tô com nada aqui, vou pegar lá 10 reais para comprar o pão, pois eu aviso. Mas esqueceu de avisar. Vamos usar esse exemplo. Tá? Aí, eu reclamo isso dela. E ela reclama da toalha comigo. E eu reclamo isso dela. Mas você não muda uma toalha, você quer que eu mude com o dinheiro, você também não muda com isso? Não é? É assim ou não é? É isso. Virou uma competição. Agora eu quero abrir um parênteses e falar de mim. Eu orava e jejuava para que a minha esposa mudasse. Meu Deus, Senhor, muda, Senhor. Visita. Pelo poder que é no teu sangue, Pai. Como é que eu vou ter um filho assim, Senhor? 2 dias de jejum, o Espírito Santo falou comigo. Primeiro você precisa mudar você mesmo. Continua o propósito de jejum, mas por você. Falei, Jesus. E eu mudei. Meu Deus. Engraçado que o peso da oração mudou. Não foi daquela energia, Senhor. Me ajuda, Pai. Eu cantava tanta música daquele, me ajude a melhorar. Me ajuda, Senhor, a melhorar. Me ajuda a ser o marido que o Senhor quer que eu seja para minha esposa. Não que eu imagino que seja o melhor, o que o Senhor quer. Me ajuda. Aí comecei. Era a toalha. Pensa num esforço para tirar a toalha. Não deixar a toalha molhada na cama. Jogava a toalha, se arrumava, saía do quarto, a mente, a toalha. A toalha. Aí pegava a toalha lá. Aqui, a toalha. Eu e o Rodrigo tinha uma mania feia. Eu ia botar roupa, tinha um cesto no banheiro. Em vez de eu tirar a tampa do cesto, botar a roupa dentro do cesto e fechar, eu botava em cima da tampa do cesto. Aí ela falava, não sei o que ela... Eu comecei a mudar. Irmãos, pequenas coisas. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? As pequenas raposinhas. Elas são pequenas, entram na plantação, mas de um dia para o outro, quando amanhece o dia, está devastado. Pequenas raposinhas. Então eu comecei a tirar uma raposinha, porque é mais fácil tirar a raposinha, por incrível que pareça, do que fazer um novo plantio. Regar tudo de novo. Cultivar. Então é melhor eu evitar as raposinhas. Mas não quero. Deixa. Mas depois a terra está como? Sem fruto. Eu associo ao casamento, tá? Sem fruto, sem vida, sem ânimo. Não quer voltar para casa. Demora a voltar. Vou esticar no trabalho. Vou demorar mais um pouco. Tribulação dentro de casa. Não é? Às vezes tudo se resolve com uma mesa. Vamos jantar fora hoje? Vamos sair desse ambiente de casa? Vamos jantar fora? Você não vai fazer comida hoje não. Vamos jantar fora. Senta, janta fora. Às vezes até para voltar a conversar fica esquisito. Não tem um assunto. O trabalho, o assunto sempre trabalho no início. Isso, aquilo. Mas por quê? Mas essa raposinha tem que ser tirada. Dá trabalho, mas tem que ser tirada. Marca outro jantar, daqui a pouco está diferente. Marca outro jantar, daqui a pouco é bonito. Marca outro jantar e não se preocupa com foto em rede social. Eu estou falando tudo que Deus está mandando, tá? Desce ou fala. Bota muita foto na rede social, é muita gente vendo, é muita inveja. Acorda de manhã, faz um café. Ei, varão, faz um café no sábado. Ei, varão, faz você o café no outro. Vai lá, compra o pão francês, faz um ovinho mexido. Vai pra mesa. Bota um hino no fundo. Tira a televisão. A porcentagem de famílias que não sentam mais na mesa é absurda no Brasil. A quantidade
pessoas que sentam na mesa com a televisão ligada e se distraem é absurda. Os valores se mantêm na mesa, tá? O valor de uma família, sabe? É por isso que tem muita gente por aí que está se acabando. Eu não vou saber dizer números precisos, mas diz que a maioria das pessoas que estão envolvidas com drogas são pessoas que não se sentavam à mesa com a família. A maioria esmagadora. Está faltando mesa para a gente ensinar filhos, mas o assunto é casal. Está faltando mesa para edificar. Rodrigo, você está batendo nesse ponto, o tema é esse, mas parece algo tão ridículo. Eu lembro que meu avô acordava de manhã, era mesa, café da manhã. Vai comer um cafezinho com biscoito durante a manhã, lanche da manhã, mesa. Vem cá, meu filho, vem cá comer um biscoitinho. Vou te dar um biju, um troço ruim. Quem conhece sabe, biju, botava no café e comia. Eu comia aquele negócio, meu Deus. Mas eu estava na mesa com meu avô. E ele brincava comigo, eu brincava com ele. Estou falando eu já com meus 13, 14 anos. Tudo era mesa. Vamos almoçar, mesa. Meu avô era aqueles que tinham mesão de madeira bruta, que cabia 50 pessoas, com aquele banco só, e sentava, apertava todo mundo ali, desde criancinha era aquilo. Vem! Ninguém comia enquanto faltava uma criança correndo. Tira chapéu, tá sem camisa, bota a camisa. Valores da mesa. Valores passados de uma família. À tarde lanchava, mesa. Janta à noite, mesa. Recebi uma visita, mesa. Porque na mesa a gente fala. Vai para o hospital, tem uma mesa. Qual é o problema com você? Doutor, estou sentindo isso e aquilo outro. Tudo bem. Você expõe na mesa, revela na mesa qual é o seu problema e a solução vem na mesa. Está aqui, ó. Você vai tomar isso, tá bom? Ao persistir nos sintomas, você volta aqui. Tá bom? E é isso. A mesa é só um elemento. Quem se expõe e se revela sou eu. Quem fala sou eu. Quem abraça e dá a palavra de conforto é ela. Mas a mesa é um elemento preparado por Deus para que haja esse momento. Porque se a gente se reunir na casa de alguém para brincar, dificilmente a gente vai fazer um culto lá. Mas a gente tem um ambiente para poder cultuar aqui. Está entendendo? Se eu sou igreja, junto com meu irmão, todos juntos, somos igreja, para que eu preciso disso aqui? Se agora eu não preciso ir para templo, onde eu orar, e Espírito em verdade, eu estou nele, ele em mim, para que eu preciso disso aqui? Porque se eu não tiver isso aqui, eu não paro para vir cultuar. Eu preciso disso aqui para cultuar? Não. Posso cultuar em qualquer lugar, mas eu preciso disso para me reunir com quem eu posso ser tratado e quem eu posso tratar. Isso aqui. Vou usar um parênteses. Um é usado na palavra, outro é usado em profecia, o outro é usado em visão, o outro é usado em salmos, o outro em revelação, e assim eles vão se edificando. Entende? Porque a maior edificação é vencer os problemas. Nós temos a capacidade de vencer problemas. Estou com um problema no meu casamento e não dá para ser vencido. Mentira! Nós, seres humanos, temos a capacidade de resolver qualquer problema pelo intelecto que foi depositado em nós através de Deus na criação do ser humano. Estou falando só de servo, não. Do homem. Vai ver homem ateu aí que tem uma inteligência absurda para solucionar diversas coisas. Mas imagine agora um que é servo de Deus. Um que é direcionado pelo Espírito Santo. Meu Deus, Raíssa, Danilo, pastor Luciano. Fique em paz, pastor. Seja o exemplo da mudança. Se você não for exemplo, não tem. Alguém vai ter que ser o exemplo. Eu tenho uma notícia ruim e uma boa para te dar. Quem quer ruim primeiro? A ruim? Eu vou dar ruim primeiro então. A ruim primeiro. Há pessoas
que têm um peso de responsabilidade maior do que outras. Logo, a responsabilidade de fazer, de puxar, de dar o primeiro passo é dela. Quem quer a notícia boa? Eu. Vou dar então. Há pessoas que têm o peso de responsabilidade para dar o primeiro passo em comparação a outras. A mesma notícia é tão boa ou ruim. Depende da pessoa que a recebe. Depende da pessoa que está recebendo. Não adianta. E cada um sabe dentro de si se adequar e entender. Eu tenho essa responsabilidade. Eu não posso atribuir a outro. Eu não posso esperar de outro. Eu preciso parar disso. Uma vez minha mãe teve uma questão dentro da família, 12 irmãos, e ela teve que puxar a responsabilidade para começar a resolver uma situação. Só que diversas situações é sempre a minha mãe que puxa o negócio para resolver. Tudo, eu não aguento. Eu falei, mãe, só que parecendo a Senhora do Destino, estava parecendo aquela novela. Tudo ela resolvia, tudo que tinha pepino aqui, pepino lá, ela resolvia. Só que estava parecendo a Senhora do Destino. Mas já pensou que é pesado, mas é bom? Porque sempre que o bicho pega, te ligam. Então a referência que você dá é daquela que soluciona e tem uma resposta para solucionar problemas. E não tem muitos por aí. Então se sinta agraciada por Deus de estar dentro dessa posição. E se conforte em saber que nem sempre essas pessoas vão vir te abraçar quando você precisar. Porque às vezes quem tem tal responsabilidade vai ter que se levantar por conta própria. Rodrigo, onde você quer chegar? Dentro de casa acontece a mesma coisa. Dentro de um casamento vai acontecer a mesma coisa. Mas sempre tem um lado que o outro vai ser o solucionador de problemas em comparação ao cônjuge. Entende? A maioria das vezes é a Deise que vai resolver. Mas vai ter uma coisa, um dia, que ela não vai resolver de modo nenhum. Só eu que vou saber. Deixa comigo. Agora sou eu. E a responsabilidade dela de jogar essa responsabilidade para mim, de me tornar importante dentro disso, já que sempre é ela que resolve tudo. Mas agora ela está jogando e me mostrando importante dentro daquilo. Está entendendo? Na mesa se revela o altruísmo. O que é o altruísmo? É abrir mão de mim pelo outro, pelo benefício próprio. Quando eu abro mão de mim para que ela cresça, ela é beneficiada e eu também. Percebe? O altruísmo também está presente na mesa. Eu vou abrir mão de ser mestre, porque mestre não lava pé, mas vou abrir mão para mostrar e lá na frente, além deles serem beneficiados, o pai e o reino também são. O seu casamento é um projeto de Deus, e como projeto de Deus, o inferno está louco para que dê errado, mas os anjos estão sempre em movimento para que dê certo. Mas dentro disso tem alguém que tem uma responsabilidade importantíssima. Nós. Eu tenho uma responsabilidade para que dê certo. A gente tem que pensar que quando coisas estão muito erradas, o diabo está aplaudindo. Não precisei nem entrar hoje. Ele foi sozinho. Ele perdeu Santa Graça rapidinho. Caramba, nem eu tive ideia de falar essa palavra, ela teve. Pegou o perigo? Não? Vou repetir para você entender. O diabo falando, nem eu tive a ideia de falar essa palavra, ela teve. Ou ele teve. A gente precisa vigiar, porque atitudes e palavras nossas muitas das vezes está ferindo mais do que lanças vindas do inferno. Uma vez eu ministrei para casais, aí Deus colocou no meu coração, a minha luta não é contra a carne e sangue, a minha luta não é contra o meu cônjuge, mas contra principados e potestades.
Toda conversa não precisa chegar em discussão. Elevou voz, chegou em discussão, tem alguma coisa errada. O pastor Luciano falou uma vez: quando eu grito com meu cônjuge, eu mostro quão distante eu estou dele. Entendeu? Porque só se grita com alguém quando ele está longe. Mariana! É porque ela está longe. Mas eu não preciso gritar com Márcio. Pegaram isso? Eu peguei. Quando a gente começava a discutir, não sei o que lá. Quem subia a voz, repreende o outro. Sei que lá. Subiu a voz, para. A gente parava o assunto. Não terminava a discussão. Quem está certo, quem está errado, não importa. Não importava, não podia subir o tom. Nossa, era uma paz. Uma tranquilidade. A gente às vezes vai subir, né? Acontece aqui, sei que lá, tal. Mas quer ver a melhor coisa que existe? O silêncio. E o silêncio mata o outro. Porque faz o outro pensar tanta coisa. O que você não quer falar comigo? O que é? Não, só estou quieto, tá bom. Você está certo. Errado estou eu que te dou razão. Você está certo, você está certo. Não, tá bom. Chega, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quero paz. Mas o que é que você quer? É que eu queria um queijo amarelo. Tá bom, eu vou comprar o queijo amarelo. Vai ficar tranquilo? Mas tem gente que às vezes o prazer é ter uma discussão, não é? Já viu aqueles memes? Eu vou trocar o produto. Não, mas o que é? Você quer discutir, né? Tudo bem, vai de novo, vai. Aí discutem. Tem gente que gosta de ter uma emoção. Mas calma aí, gente. Nós somos de Deus. Quem é de Deus tem que ter paz. Quem tem filho tem que ser exemplo pro filho. Deixa eu terminar. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Que a mudança do outro seja você o exemplo primeiro. E seja o exemplo sem mudar porque o outro não mudou. Tá? Eu vou mudar para desmudar. Não, mude para você ser uma pessoa melhor e um marido melhor. Entendeu? Varoa, mude para você ser uma varoa melhor, independentemente de teu marido estar melhor. Porque nisso cumpre-se a vontade de Deus. Essa é que é a questão. A gente está indo muito para a terra. Brigando, eu vou vencer. Para com esse negócio de vencer. Vou vencer a discussão. Vou vencer quem vai para o restaurante. Vou vencer minha vontade. A vontade dele não. Nem a vontade dela. E não. Cuidado com isso. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se praticarem. Não se achem superiores uns aos outros. Não é o servo maior do que seu senhor, nem o mensageiro mais importante do que quem o enviou. Ele está ensinando os discípulos, para de querer ser melhor que os outros. Porque os discípulos tinham uma luta. O que tem que fazer para ser o maior no reino de Deus? Como é que faz para ser o maior? Quem está em primeiro lugar? Quem está sendo? E aqui, Jesus? Quem é que está aqui? Era uma guerra para ver quem era o maior, quem era o melhor. E Jesus está tentando desconstruir isso deles. Primeiro mostrando lavando o pé. E depois falando, não é o servo maior do que o seu Senhor. Não é. Para de vocês quererem ser maior. Para com esse negócio. Eu sou o cabeça, eu sou maior do que você. Ih, rapaz, eu vou entrar nisso não. O meu salário é maior que o teu. Eu que mando mais nessa casa. São problemas que tem em muitas casas, tá? O marido acha que trabalhou mais comparado a uma mulher que ficou em casa. E a mulher que ficou em casa acha que trabalhou muito mais, porque não sabe como é que é o trabalho de casa, cuidar dessas crianças, fazer comida e lavar, tem comida de novo e lava de novo, e lava de novo, tem comida de novo e lava de novo. E você está achando que é o quê? A responsabilidade de limpar a casa é tua, mas nós dois saímos 6 horas e voltamos 5 da tarde. Divide o negócio, vai cair tua mão não. Como é que é? Aí vem a discussão. Gente, quando cada um faz o seu, não tem problema. Tem um negócio para falar aqui que eu ia falar depois, mas eu estou com medo de esquecer que desceu agora. O amor não é fazer aquilo que me agrada. Muitas das vezes o amor vai ser ficar num hospital com alguém. Quem gosta de ficar no hospital aí?
O amor vai se acompanhar na fila, vai ser passar a madrugada em claro que alguém está doente. O amor não é revelado pelo que muito de bom se faz, mas pelo que muito de ruim se sofre. O amor não é revelado pelos milagres. O amor não é revelado pela multiplicação dos pães. O amor não é revelado pela abundância. O amor é revelado no sofrimento da cruz do Calvário. No sofrimento. Um casamento é isso. Porque Deus, assim como o Senhor é a cabeça da igreja, assim é o varão. Assim como Cristo amou a igreja, assim o varão ama a sua esposa. Assim como a igreja é submissa, obediente a Cristo, assim seja a sua esposa ao varão. Deixa eu ler um texto e eu termino aqui de verdade, porque eu não posso ir além disso. Versículo 33 do capítulo 13. Meus filhos, não vou ficar com vocês muito tempo. Se destrinchar o capítulo 13 até o 17, irmãos, tem tanta coisa. Mas tem tanta coisa aqui para falar sobre casais que é absurdo, tá? Jesus aponta o traidor. Lembra que eu falei que a mesa é reveladora? Na mesa, ele está na mesa e ele aponta quem vai ser o traidor. Ele fala para Pedro que Pedro, você vai me negar. Ele começa a tentar falar. É isso, tá? Um vai me trair. Sou eu. Quem mete comigo a mão no prato, aquele que olha no pão, eu vou dar. Vai me trair. O que tu tem para fazer, faz depressa. É exposto, é falado. Enquanto o clima da mesa está ficando bom, Jesus está ficando quebrado. Quando o clima da mesa está ficando melhor, depois de lavar os pés, a face de Jesus começa a ficar consternada, entende? Na mesa se revela tudo, irmão, até o escondido. Eu estou me alegrando, mas tem alguém triste, um de vocês vai me trair. Aí todo mundo que estava rindo, consterna junto, mesa faz isso. Lembra que eu estava falando de tudo? Revelação, exposição, tudo isso daí? Ele fala, além de Pedro ser avisado, Jesus promete o Espírito Santo, anuncia-se como a videira, diz que eles vão ser perseguidos. Jesus começa a fazer um monte de revelação, mas para eu terminar, versículo 15, bota na tela, 13 e 15. Jesus continuou, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre, amém? Ele está anunciando quem aqui? O Espírito Santo. Outras palavras falam, vou lhes dar o ajudador, vou lhes dar o auxiliador. Repare como o Espírito Santo é chamado. Auxiliador. Ajudador. Como a mulher foi chamada no Jardim do Éden? Ajudadora. Então, tem gente se sentindo diminuída por ser chamada de ajudadora? E o Espírito Santo é chamado de ajudador? Se o Espírito Santo é chamado de ajudador, mulheres, não se sintam diminuídas por serem chamadas de ajudadoras. Onde eu trabalho, quem mais trabalha é assistente. Os analistas só assinam. Quem vai, monta tabela e faz contabilidade, monta, calcula, vê o resultado, confere, vê se está batendo, monta lá, faz tudo, razonete, balancete, DRE, e monta o negócio, monta a planilha. Agora da planilha vai montar os gráficos, passa para o chefe. O chefe olha, só faz assim. Já reconferiu? Já. Está batendo. Quem ficou lá uma vez até 10 horas da noite numa sexta-feira chovendo, não foi minha chefe, fui eu. Mas na segunda-feira quem apresentou o trabalho lá e falou, está perfeito isso aí. Está certinho, está batendo com os nossos dados aqui. Show, é isso aí, só manter esse ritmo. Quem ficou bem na fita? Quem ficou legal? Quem apareceu? A chefe. A quem ralou? Quem fez a maior parte? Quem foi o importante do negócio? Mas a gente fica escondido. Primeiro, eu não quero aparecer para nada. Mas deixa eu fechar isso aqui, porque eu tenho que terminar agora. Forma-se o homem cria todas as coisas, não é? Quando o homem dá nome, administra, melhor dizendo, todas as coisas, o que é que Deus fala?
Não é bom que o homem fique? Far-lhe uma adjutora, ajudadora, uma auxiliar. Não é bom que o homem fique só. Eu estava estudando tanto isso aqui, Deus falou algo comigo, e eu falei, Senhor, eu não posso falar isso não. Né, pastor? Tem coisas que vêm a nós que a gente não pode pregar no púlpito. Tem que ser ministrado numa aula. GBD, alguma coisa assim, que dê pra gente explicar. No púlpito não dá para pregar sobre isso. Mas eu estou impulsionado demais pelo Espírito Santo a compartilhar isso. Isso não é doutrina, mas foi um pensamento meu enquanto eu estava meditando em Deus em oração e meditação dessa palavra. Deus onisciente, sabendo de todas as coisas, o homem está no jardim do Éden, no lugar da perfeição, ele e o Senhor. Corpo em estado perfeito, não era corrompido. Precisava de mulher? Não precisava de mulher. Não é bom que o homem fique só. Será que o Deus onisciente já via o homem fora do jardim do Éden, sem um estado perfeito, no mundão? E ele sabendo que lá fora no mundão, sem a mulher, ele não conseguiria seguir? Estão entendendo o meu raciocínio? Por que você está falando isso, Rodrigo? Porque no jardim do Éden o homem é criado só. Não é bom que o homem fique só. Vem a mulher, tem a questão toda e saem, ficam. Mas quando a gente morrer e for ressuscitado, pelo que a Escritura nos diz, não haverá casamento lá. Então calma aí, no Éden a princípio não tinha, inicialmente. E depois, quando Jesus voltar, não vai ter. Jesus é o suficiente. O que ele está dizendo? Para você conseguir passar nessa terra, você precisa dela. Porque, irmãos, para de ficar se olhando e achando que a miserável da Eva comeu e por isso o Adão se lascou. Uma hora Adão, eu acho que ia comer desse fruto. Deus falou isso comigo hoje. Acho que Eva só acelerou o processo como boa ajudadora. Mas você perdeu um tempo aqui. Deixa eu te ajudar e auxiliar a acelerar esse processo. Uma brincadeirinha, irmão, tô brincando. Mas tá entendendo? Na terra aqui é boa ajudadora. Como Deus era onisciente, uma hora esse cara vai vacilar. Uma hora o homem está suscetível a falhar. Deixa eu preparar logo. Entendeu? Porque Deus prepara primeiro para depois, entendeu? É sempre assim. Apóstolo não vai apóstolo, primeiro ele é discípulo. Ele tem que ser preparado como discípulo 3 anos e meio para depois virar apóstolo enviado. Então deixa eu te preparar primeiro. Toma, varou. Agora vai acontecer o que vai acontecer e sai. Era necessário. Era necessário. É necessário. Então a esposa que você tem é necessária para a sua vida. Trate ela com muito amor e respeito. Auxiliadora. Sem o auxiliador, não tem como eu apresentar projeto de nada. Só apresenta-se projeto para chefia quando eu tenho um auxiliador de valor. Tem auxiliadora? Valoriza, porque sem ela tu não chega. Tem o varão? É o cabeça, ele estava ali antes, botou nome nas coisas, ajeitou tudo, preparou. Ande do lado, não existe maior nem melhor. Entende? Desde o início Jesus está mostrando humildade, amor, companheirismo. Anda do lado, não adianta, tem que estar do lado. Se não estiver do lado vai dar ruim. Eu sou mais importante que a minha esposa. Não é. Ela é mais importante do que eu. Não é também. Daqui, ó, junto. Eu não chego onde eu tenho que chegar sem ela. Deus falou isso comigo quando eu quis largar ela. Vou largar, tá perturbando. Que perturbação, sai fora. Eu, hein? Não. Vou pesquisar as passagens para ela voltar para a terra dela. É pernambucano. Fui para um monte orar com um amigo. Fui ajudar ele.
Eu fui ajudar ele, cara. Eu fui ajudar ele, cara. Eu fui com a raiva dele. Eu fui ajudar ele, cara. Tava fraco. Quando chegou lá, eu tô lá e ele, meu filho! Ele chorando pela luta dele, foi tomado, com a lágrima ainda. Quem disse que é pra tu andar sem ela? Tu acha que tirei ela de lá e juntei com você aqui à toa? Tu acha que foi amor de verão? Tem um propósito da minha parte na tua vida, eu lembro das palavras dele. E esse propósito é grande, mas só vai se concretizar com esta do teu lado. Quem tu pensa que tu é? Eu falei, meu Deus, o cara está precisando de ajuda e vem assim tomado desse jeito? Quem tu pensa que você é? Naquele dia minha cabeça virou e falei, eu não vou chegar em lugar nenhum sem ela. É com ela, na marra, tive que engolir. E depois, o Espírito Santo foi abrindo os meus olhos para entender e ver a importância dela na minha vida. Repare, o Espírito Santo não fez nada nela. O Espírito Santo abriu os meus olhos para que eu pudesse ver o que eu não via antes. Traga o Espírito Santo para o seu casamento. Eu encerro aqui, tá, Danilo, pastor Luciano, dizendo o seguinte: existe um livro chamado O Poder dos Casais que Oram Juntos. Um casal brigado, frio, quase separando, e o que manteve eles unidos foi uma doença rara de uma filha no hospital que ninguém resolvia. Até que a mulher impelida pelo Espírito, numa palestra que ela viu, chamou o marido para abrir um propósito de jejum na madrugada pela filha. E quando eles abriram o propósito de jejum e oração pela filha, o casamento foi restaurado. O casamento foi restaurado. Quando o casamento ficou restaurado, eles começaram a orar e a jejuar pelo casamento e oravam juntos todo dia. E a filha foi curada de um dia para o outro, milagrosamente. E voltaram a ter a família dentro de casa em paz. Nesse livro há relato de pessoas famosas, Denzel Washington. Tem pessoas que começaram a orar com um cônjuge 5 minutos. A empresa faliu. Quando começou a orar, abriu uma nova empresa, prosperou mais do que a primeira. A mulher foi promovida na empresa que ela estava. Eles foram alcançados financeiramente, profissionalmente, de maneira familiar, conjugal. Todas as áreas foram atingidas porque eles oravam juntos. Eu termino deixando essa pergunta. A mesa de hoje, que traz a pergunta. A mesa de hoje traz a pergunta: quando foi a última vez que você chamou a tua varoa para orar contigo? Quando foi a última vez que você orou com esse varão bonito aí? Quando foi a última vez que vocês dobraram os pés na beira da cama, deram as mãos e falaram: vamos orar? Quando foi que vocês, a última vez em casa, se levantaram, deram a mão um para o outro? Vamos orar. Ora, me abençoa, meu amor. Abençoa-me agora, você. Quando foi a última vez que isso aconteceu? Se é que já aconteceu. E aí? Quando foi? Cristão ou não cristão? Oração nunca é ruim. Ah, não sou cristão. Mas calma aí, acredita em Deus? Mais ou menos. Acredita nessa mulher que está do teu lado aqui? Deixa eu orar por você então. Eu não sei orar, pelo menos fala assim: que Jesus te abençoe, te guarde, te livre em nome de Jesus. Mas abençoa. Muitas das vezes, uma coisinha pequena como essa é o diferencial para coisas grandes no futuro que hão de se revelar para um casal. Um casal. Um casal pode ser exemplo, um casal pode ser influência para muitas pessoas, muitas casas, muitas vidas. Vocês não fazem ideia de quantas pessoas nos observam. Às vezes eu saio da igreja, eu estou com essa daqui saindo, o Zé Ruela, o Ruelão.
é a forma carinhosa. Eu chamo ela de Zé Ruela. É brincando, na brincadeira. Quando é sério, a gente não chama assim, não. É brincando. Vai o Zé Ruela, vai o Ruelão. Tem gente até que se assusta. Pô, o pastor Rodrigo tá chamando de Zé Ruela. Na intimidade nossa de casal. Chama. Na brincadeira. Tem essa intimidade com o seu casal, de brincar? De dar um apelidinho engraçado e ficar tudo bem? Você deu um apelido engraçadinho, não tiver tudo bem, claro que tudo tem limite, principalmente se for do varão com varão. Tudo tem limite, varão. Mas se não tiver, tem que ter. Se eu chamar ela de Deiciane, ela briga comigo. Deiciane, às vezes nem me responde. Ô Deiciane, sei quem é essa não. Tem que chamar de P. P. Acho que o nome dela é Beatriz. Mas tem que haver isso. Não importa, gente, o que aconteceu daqui para trás. Não interessa o que sucedeu hoje, se vocês brigaram, discutiram, teve uma discussão, se esfriou, se está frio, está gelado o negócio. Não importa. Pelo amor do Eterno, recomeçar é tão difícil. Quando eu falo recomeçar, é os pensamentos que os outros têm aí de separar e vou para um novo relacionamento. Ih, irmão, irmão. Eu acho que eu não tenho paciência, não. Não tem, não. Porque quando a gente é casado, está na intimidade, e a gente está casado. A intimidade do casal, sabe? Se conhece aquela coisa e acabou. Mas quando você conhece uma pessoa nova, fica cheio de dedo. Não posso falar assim. Não, tem que ser assado. Tem que ir por aqui. O começo. Não tem mais paciência para isso não. Vou fazer gelo, vou bloquear, não vou falar, vou fazer um gelo. Irmão, não dá mais tempo de gelo. Olha, de Deus esse negócio de gelo que desceu aqui. Meu Deus do céu. O diabo está esperando os gelos para poder entrar nos casamentos. Vou dar um gelo. O diabo está esperando. O gelo no casamento vem cá, irmão. O gelo no casamento é a brecha. Nós só andamos assim. Ou então assim. O gelo é a brecha que o diabo quer para entrar aqui, ó. Entendeu? A gente está aqui em casais, mas eu não tenho problema com isso não, tá? Eu estou aqui só usando um exemplo do diabo, tá bom? Quem é que pode ser o diabo? Pô. A cueca. Aí quando eu dou o gelo, eu começo a dar uma brecha e um espaço. Vai, Vini. Aí o diabo entra. Entendeu? Aí às vezes a gente está aqui, ó. A gente até fecha a mão de novo. Mas está aqui dentro o diabo, junto. Aí a briga, você quer lá, coisa e tal. Aí esfria. A gente não está entendendo que está esfriando, valeu, Vini. Por que está esfriando? Pode sentar, irmão. Por que está assim? Por que está acontecendo? Eu não sinto mais prazer, atração. Porque em vez de eu deixar... vem cá, meu amor, de novo. Vem cá, Vini, agora você vai fazer o papel do Espírito Santo. Quando eu repreendo o diabo do meio, eu estou ligado nela. Vem, Vini, cadê a mão? Isso. O Espírito Santo mantém essa união fechada. Não tem espaço para gelo. Não tem espaço para divisão. Às vezes ela até vai ficar... Eu fiquei chateado com ele. Vem cá, vem. Dorme com Jesus, te amo. Vai ver que ele te ama assim? Ama mesmo. Te amo e vai dormir. E no outro dia acorda, tá tudo bem. Tá abraçado, tá agarrado. Mas assim, ó, o Espírito Santo faz isso. Só que o problema dos gelos é que além da gente não trazer o Espírito Santo, valeu, Vini, pra cá, a gente dá o gelo e dá brecha pro diabo entrar. Valeu, meu amor. Caramba.
Sabe que esse negócio de gelo falou comigo a semana toda, mas eu não botei na minha cabeça como tópico. Mas eu fui muito palestrado sobre gelo no relacionamento, essa semana inteira, irmãos. E agora veio esse final, quando eu ia terminar, veio o gelo. Para com esse negócio de dar gelo. Às vezes a gente discute. Não acontece? Ou não acontece? Não acontece? Acontece? Discutiu? Termina botando eu te amo. Deixa eu terminar aqui com um exemplo. Um dia teve uma mini vigília aqui na igreja. E estava tendo um culto na minha mãe. Eu ia no culto na minha mãe e de lá ia vir para a mini vigília. Ouçam essa. Ouçam essa. Isso, na Barão? Não, era aqui já. Foi no início desse ano. Vocês veem como é que a luta é grande. É, batalha grande. E daí, tinha um samba na porta da minha casa. A Deise era mais avexada, né, do que eu. Né? Avexada, ela é mais pra frente, às vezes. Vou jogar água lá embaixo. Posso falar? Vou jogar água lá embaixo. Vou resolver isso daí. Marlon, você pode pegar o microfone pra mim, por favor? Vou resolver isso daí. Vou jogar. Eu vou lá resolver isso, vou descer. Não vai lá. Tu vai lá embaixo. Essas mulheres têm um cachaçado. Vão te lombrar uma pancada lá embaixo. Eu vou ter que descer. Vou ter que cair na porrada junto. Os homens vão vir pra cima de mim. E a notícia vai vir. Pastor do CMA é pego dentro de bar em confusão. Acaba as coisas. Você sabe como é que é. Não vai. Foi a luta. Não vai. Mas a tarde toda ela naquele dia me atribulou com isso, com esse pagode. Mas era um pagode atribulado mesmo. Mas eu tava assim, ó, mini vigília, culto. Hoje eu vou para dar lugar. Até que no final ela pegou um copo e botou com água no rack. Eu falei, agora vai. Eu falei, não, antes de descer eu vou jogar. Eu falei, antes de descer? Vou jogar, tivesse jogado logo agora, antes de descer que você vai jogar? Pelo amor de Deus, né? Você tá brincando comigo. E daí, a gente discutiu no caminho, indo para a igreja da minha mãe. Porque ela parou para falar com o porteiro, parou para falar com todo mundo. Esse endemoniado que estão aí. E ela revoltada e eu. Aí o meu pote entornou. Quando entornou, eu fui na frente. Ela falou, vai bonitinho, vai na frente. Vai. Isso. Deixa atrás mesmo. Tem mais... Eu falei, cara, pelo amor de Deus, vai para um lado, eu vou para o outro. Você quer ir para onde? A gente não vai na igreja da tua mãe, vai para a igreja da minha mãe, eu vou para o CMA. Não dá. Não vou contigo não, cara. Não dá. Daqui até lá vai dar ruim. Entendeu? Vai dar ruim de aqui, vai dar ruim, cara. Eu não quero ficar perto de você. Vai embora. Gente, ruim não é agressão não, tá? Pelo amor de Deus. Tá bom? Senão o pessoal vai pensar, ruim é agressão. Pô, nunca agredi nem homem, dirá mulher. Vai. É porque quando eu falo, quando eu explodo e começo a falar, eu às vezes posso ferir muito. Ela sabe disso. Então hoje eu não me explodo. Porque se eu explodir eu firo. Então o máximo que eu posso é ficar calmo. Fica calmo. Porque os efeitos são piores. A gente discutiu, mas ali na rua, feio. Vai pro lado, vai pro lado, eu não quero mais saber de você. Eu acho que meu olho até encheu de lágrima. Tanto nervoso que eu tava. Tem que ela pegou o ônibus, foi pro McDonald's, ó. Eu fui pro posto de gasolina em Ipiranga, sem saber o que fazer. Vou pra onde? Vou pro da minha mãe, vou pro CMA. Não quero ir pra lugar nenhum nesse estado. Pra onde que eu vou? Vou pra canto nenhum, pô. Pegar uma água com gás, R$8. Não vou pegar nada. E fiquei sentado lá. Daqui a pouco uma pessoa que foi membro da nossa igreja há mais de um ano atrás, há um ano e meio atrás, me ligou. Falei, caramba, me ligando? Era esposa de um pastor, de um evangelista. Mas tinham saído da igreja já naquela época há mais de um ano e meio. O que está acontecendo? Está tudo bem? O que houve? Não atendia. Me ligava e não completava. E mandou um áudio. Quando mandou os 2 áudios, eu me assustei. Eu tentei ligar, não consegui. Disse que estava tudo bem. A esposa lá num canto, eu aqui. E eu recebi esse áudio aqui. Não sei se vão dar para vocês, se vocês vão conseguir ouvir. Você quer ouvir? Aham. Esses 2 áudios eu recebi.
que ele falou? Eu te odeio. Eu te odeio. Percebeu a voz, né? Sim. Isso é o que? Um homem, né? É uma mulher isso aqui. Esse contato é de uma mulher. E logo depois veio esse. Eu fiquei apavorado com medo do que poderia acontecer. Eu recebi esse áudio 10 minutos depois que eu falei, vai embora, eu vou pra cá, e recebi. Liguei pro varão, como é que tá tua esposa? Eu, não, tá tudo bem. Ela me mandou um áudio estranho. Cara, não tem registro de áudio nenhum aqui. Ah não, quem mandou foi minha filha. Eu falei, piorou. Eu liguei pra ela desesperado com medo. Caramba, se aconteceu alguma coisa. Vem pra cá agora, vem pra cá. Quando eu mostrei pra ela, ela, meu Deus. A gente que estava totalmente duro um com o outro, a gente se quebrou. E a gente viu assim, caramba, a gente precisa vigiar, cara. Eu não luto com você, nem você comigo. E o diabo, numa coisa mínima, entra no nosso meio e cria um dia terrível que estava sendo tudo ótimo até o momento. A gente precisa estar muito vigilante, ligado. Porque para quem não é cristão, os que não são cristãos, não servem a Deus, o mundo espiritual existe, é real, o diabo não gosta de casamentos, o diabo não gosta de casamentos. Você pode namorar 20 anos e morar na mesma casa. Assina o papel para ver como é que muda. Porque no espiritual rompe. Muda o negócio. Seja vigilante, sejam ligados. Bote Deus na vida de vocês, no casamento de vocês. Ore nem que seja 5 minutos quando vocês estiverem reunidos. E vigiem para que o diabo não entre no meio. Porque oração e jejum repreende e nos dá ligação. Mas só a vigilância faz tapar as brechas que permitem que o diabo entre em nosso meio. Casamento é uma vez só. Claro, dentro daquilo que a gente crê, né? Existem os parâmetros bíblicos. Mas se eu quero ficar num casamento só, até o fim, chamando ela, olha, Zé Ruela, igual velhinho, chamando ela de Zé Ruela. Para o propósito que Deus tem determinado para nós. Tem um propósito no casamento. Tem um propósito no teu casamento. Tem um propósito no teu casamento. Eu acho que isso abre a nossa mente, não abre? Tem um propósito, deixa eu melhorar, de Deus no casamento de vocês. Tem um propósito de Deus no casamento de vocês. Está entendendo? O propósito é de Deus, é dele no casamento de vocês. De vocês. Tem um propósito de Deus no casamento de vocês. Levem a sério. Tem um propósito de Deus. Tem um propósito de Deus. Tem um propósito de Deus nos nossos casamentos. Então preservem ele, reguem nele com oração, com atitudes simples, que eu acho que essa mesa trata pode trazer melhor nos próximos. Amém? Amém. Eu acho que essa mesa trata pode trazer detalhes melhores que eu não pude trazer aqui, como atitudes de um casal. Na verdade, pastor, algumas pessoas eu procurei no privado para levantar assuntos e o Senhor foi tão direcionado, porque deixando claro, a gente não conversou, eu e o pastor Rodrigo, a gente deu o tema e ele está estudando desde então, não houve um diálogo para esse momento acontecer. Mas a maioria do que vai ser tratado depois, o Senhor acabou falando de problemas da própria mesa de que estão presentes. Então assim, foi, glória a Deus, muito direcionado Vou ser mesmo. sincero que eu soube de 3, tá? Mas tudo que eu tratei, eu não quis romper pelo que me foi passado, mas eu tratei pela revelação do que está anotado ali. O Felipe conseguiu ver, a Bíblia toda arriscada e anotada. Amém. Da revelação que Deus me deu, que eu fiquei preso ali. Porque eu sabia que primeiro não dá para tratar todos os assuntos aqui, segundo, que há uma continuidade de Deus dentro disso daí. Então, que o Espírito Santo de Deus fale mais em cada coração e, como o pastor Luciano orou, que a gente pratique o que a gente aprendeu aqui. Se eu tiver que deixar 3 coisas, já que eu falei muito, latente, para que a gente leve, grave isso. Exposição de quem eu sou, o meu cônjuge. O meu cônjuge precisa me conhecer. Se conheçam. Se conheçam. E não use da fraqueza do seu cônjuge para acusar em uma discussão futura. Jamais faça isso.
porque você vai perder a confiança dele. Então, gerem essa intimidade de conhecimento um do outro, tá bom? Segundo, tenha um entendimento de humildade, não superioridade. Eu sou maior, eu sou melhor. Não, nós estamos juntos. Bem, o que você acha que estava querendo comprar um negócio e botar assim? Os detalhes, irmãos, são importantes. Deus é um Deus de detalhe. Deus não quer ouvir só teu problema. Ele quer ouvir você adorando a Ele. Seja detalhista. Tudo. Peça a opinião do seu marido, peça a opinião da sua esposa. Compartilhe. É isso que tem que estar no casal. A terceira coisa, eu falei sobre ser um exemplo de mudança. Quero mudança no outro e eu vou começar mudando primeiro. Tem isso latente. Não sou maior do que o meu cônjuge. Eu sou o princípio da mudança. Terceiro, eu vou fechar com esse. Eu poderia falar outros dois, mas eu vou fechar com esse para não ficar muita coisa. Não dê brecha, o gelo não dê brecha para que o diabo entre. Porque quando ele entra, acontecem situações como aconteceram nesse dia. Aqui Deus permitiu se revelar e eu ver que era ele. Mas quantos dias Deus não revela? Não receberia esse áudio, ia morrer, ia ficar empurrado, ia passar aquela noite estranha, aí eu ia dar o gelo nela e ela dar um gelinho em mim. Aí o diabo entra. Mais ainda. Amém? Que Deus abençoe todos em nome de Jesus.